Você começa a namorar e após 4 meses você é chamado para conhecer a família da sua namorada. Mas o que era para ser um final de semana em família acaba virando uma luta pela sua sobrevivência. E você querendo namorar, né? Depois do vídeo de hoje você vai repensar se quer ou não isso para sua vida. Então, só para não deixar de apresentar o vídeo, hoje iremos derrotar o filme Corra. E já deixo um aviso desde o começo, esse recap sem spoiler. Eu assisti o filme e gostei, digo uma coisa para vocês, somente uma vez eu me enganei, uma vez em pensar estar enganado, ou coisa parecida, né? Até porque quando eu terminei de assistir esse filme eu fiquei com medo de sair na rua. Vai que alguém me sequestra e me obriga a fazer um pix, mesmo eu não tendo pix, vai saber, né? Então, tropa, para ajudar, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal para que eu possa estar trazendo novos conteúdos sempre e possamos bater a meta de 100 inscritos. E agora vem comigo. Um jovem negro que trabalha com fotografia tem uma namorada chamada Rose. Depois de 4 meses de namoro, ela decide levá-lo para conhecer sua família e passar um fim de semana com eles. Então ele faz as malas e deixa seu doguinho com seu amigo para cuidar, que por acaso é um dos personagens mais inteligentes do filme, ao menos o mais precavido. E tropa, se eu usar algumas palavras para descrever, irei ser confundida com racista, ou não, porque essa é a conclusão do filme. Por isso estou falando isso. E vou até falar uma coisa, esse Cris é jeitosinho. As minas piram. Durante o caminho até casa, eles atropelam um viado. E quando chama a polícia para relatar o ocorrido, o policial pede a identidade do filho, mesmo ele sendo carona, pois naquela área só morava granfinos, e o policial era preconceituoso. O pai de Rose começa a mostrar a casa e ele fica um pouco constrangido, pois só existiam empregados negros na casa, além deles parecer zumbis, que só ficam rindo e seguindo ordens. Então o irmão de Rose chega em casa e começa a falar coisas esquisitas e tenta puxar a briga com Chris, para ver se ele era forte e saberia se defender. Assim, tropa, nada contra empregados negros ou brancos, mas eu chego na casa da minha namorada e eles ficam me encarando com aquelas caras de quem quer fazer maldade comigo, eu fico logo com a pulga atrás da orelha, né? Vai saber o que eles querem fazer comigo. Tem que ficar esperto, né? Isso sem falar do irmão da Rose, que parecia que ia pegar ele, ali mesmo na mesa. E eu não estou falando de briga não, hein? Na hora de dormir, os dois fazem aquela brincadeira de virar os olhinhos. Mas você não faz porque está assistindo esse vídeo. E de madrugada, Chris se levanta para fumar. E quando ele vai pegar o cigarro, vê um dos empregados correndo na direção dele. E a empregada fica se olhando no reflexo do espelho da porta. Então, após entrar em casa, a mãe de Rose aparece e começa a falar algumas coisas estranhas, até hipnotizar ele. Ele não consegue se mexer. E quando acorda no dia seguinte, não se lembra de nada, além de ter perdido a vontade de fumar. E seu celular fica sem bateria por terem tirado da tomada. E tropa, acho que eu posso colocar alguns pontos de observação, porque acho que até o momento não daria para perceber que tem coisa errada. Primeiro de tudo, garanta que existe sinal de telefone pela casa, pois em caso de emergência, você precisa se comunicar. Depois garanta uma rota de fuga, de carro, moto ou bicicleta. Eu digo isso porque sempre que viajo, eu gravo o caminho que passo, né? E já me planejo caso precise voltar sozinho. E por último, tropa, não seja hipnotizado, né? Pois quem garante que você não vai ser molestado se acordar numa cadeira de rodas? Então Rose revela que naquele fim de semana iria acontecer um evento em que os ricos da sociedade se reúnem. Todos parecem estranhos, como se estivesse o testando para saber do que ele era capaz, além de sempre olhar como se ele fosse um objeto. Então Chris encontra outro negro na festa e percebe que conhece de algum lugar, mas ele estava diferente. Então quando ele liga, vai para o quarto, o celular está desconectado da tomada novamente. Ele liga para o seu amigo e diz que todo mundo está agindo de forma estranha. O amigo diz que pode estar hipnotizando ele para usar como escravo de coito. Quando ele desce para conversar com o pessoal, ele pede para o outro falar e tira uma foto com flecha. E o cara acorda, como se estivesse no transe, e fala para ele sair dali o mais rápido possível. Então depois ele aparece como se nada tivesse acontecido. E Rose o leva para andar um pouco. Enquanto isso, o pessoal vai jogar bingo. E tropa, até eu acreditei que eles iam jogar bingo, mesmo por serem velhos, né? Mas na verdade eles estavam fazendo o leilão do Cristo. E é bem como eu falei,
Você não fica com medo de vilão nem nada, mas sim por ser estranho. Deixa tudo tenso, né? Então ele vai para outro quarto e diz que vai embora. E aproveita para enviar a foto que tirou para o seu amigo. E ele reconhece e diz que era um conhecido que sumiu há meses, depois de entrar em um bairro chique. E quando ele estava terminando de fazer as malas, ele encontra a foto da Rose com outros namorados, mesmo ela falando que ele era o primeiro namorado negro dela, quando na verdade até o caseiro e a empregada haviam sido pegos por ela. Quando ele tenta fugir, a família aparece e revela. A mãe hipnotiza e ele acorda amarrado numa poltrona. E sempre que ele escuta o barulho da colher batendo na xícara, ele desmaia. Enquanto isso, seu amigo vai à polícia para avisar o que estava acontecendo, mas ninguém leva a sério. Tropa, na boa, o amigo mais perto do filme falou para ele não entrar numa casa afastada de gente branca, por isso sou meio preconceituoso. Mas ele estava certo. Antes de falar os últimos pontos para sua sobrevivência, eu vou explicar a história do filme. Basicamente, a família de Rose desenvolveu o método de ser imortal, pois eles poderiam trocar de corpo sempre que precisasse. Por esse motivo, o pessoal estava olhando para ele como se fosse um objeto, pois estava em busca de um corpo novo, e para fazer isso eles retiravam um pedaço do cérebro da vítima e colocavam da pessoa. Assim a vítima ficava em um tipo de transe enquanto a outra pessoa controlava tudo o que acontecia. A única forma de sair desse transe era através de um flash. E o mais estranho disso é que a pessoa ficava acordada vendo tudo o que acontecia sem poder fazer nada. Acho que vocês entenderam a história, né? Então vamos bolar um plano de fuga. Primeiro, se você perceber que tem algo errado com a família, peça ajuda ou ligue para alguém de confiança. Segundo, saia do local sem que ninguém note sua ausência. O cara poderia fugir de noite de boa. Terceiro, arruma alguma coisa que eu possa impedir a hipnose, o som da colher batendo na xícara, como colocar algodão nos ouvidos, coisa assim. E quarto, uma forma simples, se for pensar, não ter uma namorada, né? Pelo menos estou livre disso acontecer. Isso resolveria 80% do filme, pois nos 20% você seria sequestrado e obrigado a fazer um pix pra malandro, pois não tá fácil para ninguém. E tropa, para finalizar, vou contar o que aconteceu. Ele consegue tapar os ouvidos com espuma do sofá que estava amarrado e consegue matar o pai confiado, o irmão com várias boladas na cabeça e a mãe com uma tesoura. E quando tenta fugir, acaba atropelando a empregada. Volta para ajudar e quando ele acorda dentro do carro, na verdade é a avó dele. E o caseiro com a cara de nóia é o avô. No final ele tira o cara do transe e ele mata a Rose. E se mata. Imagina quanto tempo ele ficou naquela situação. Seu amigo aparece na viatura da polícia que avisou ele desde o começo e o pior, que o cara tava certo, viu tropa? Nem sempre são os vilões que vão nos assustar, e são pessoas malucas mesmo. Então é isso, tropa. Mais um recado pra nossa lista. E cuidado para não ser hipnotizado pelo negão da canela fina que quer te pegar. E faz o seguinte, deixa seu like e comentário do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para eu poder estar trazendo os conteúdos sempre.